Lá, vou aproveitar aqui uma questão que aconteceu entre o Pirula e o canal Saia da Matrix para mim poder fazer umas observações em relação ao tema que foi proposto por eles, né? Que foi ele discutido, né? Para mim fazer umas observações importantes. O Pirula, né? Tweetou, né? Fez uma postagem dizendo por que vocês não, porque não todo mundo agora não fica liberal na economia também, além de liberal nos costumes, né? Então o Pirula já dá uma deixa de que ele é liberal, né? Até agora o Pirula parece que não tinha se posicionado, não queria se posicionar, mas ele viu que, com certeza, viu que a ideia que está em alta é o liberalismo, né? Então ele preferiu se posicionar dessa forma. Há alguns problemas aí na avaliação dessa afirmativa do Pirula, né? Talvez em relação ao termo liberal, né? Algumas pessoas compreendem de uma forma, outras de outra, né? Esses conceitos também têm uma certa amplitude, de fato, né? Mas aqui vou tentar me ater de uma forma um pouco genérica, né? Então, assim, é possível, digamos assim, que vamos colocar que seja possível que o liberal de fato seja favorável a certos investimentos, mas de modo geral ele é um pouco contrário, né? Principalmente quando a gente trata da questão do Brasil, os liberais se colocam mais contrários a investimentos sociais, a investimentos do governo por parte da educação, investimento em tecnologia, ciência e tecnologia. E isso é um fato, né? Era essa questão que eu queria tratar de modo principalmente mais prático do que teórico, né? Como eu falei aqui, é possível que você diga que um liberal, alguns determinados liberais sejam favoráveis a esses investimentos do governo nessas áreas, em algumas áreas, né? Ciência e tecnologia, né? Então, assim, mas na prática, principalmente no Brasil, os governos que têm essa linha mais liberal, eles a narrativa deles é de corte de gastos do governo. E os cortes vão para áreas tanto sociais como para essas áreas de investimento em ciência e tecnologia. Pode ver que todos eles foram favoráveis, são favoráveis, se colocam favoráveis a esse corte de gastos, né? Foram favoráveis, se colocaram favoráveis ao teto de gastos, né? Congelamento de gastos aí por 20 anos, aprovaram, né? Esse teto de 20 anos para várias áreas, inclusive para a área de educação e, consequentemente, para os investimentos em ciência e tecnologia. O próprio Pirula sabe que foram feitos vários cortes para essa área. Aí ele disse outras vezes que é favorável que haja esses investimentos. Porém, aí é que está a contradição, né? Ele se posiciona favorável a que haja investimentos nessa área, porém ele se diz liberal, que a gente está vendo que o liberal ele se coloca contrário pelo menos na prática no Brasil, todos os grupos que se dizem liberais e que estão também no governo, né, dentro ou fora do governo, se posicionam contrários a esses investimentos, né, porque querem aprovar, conseguiram aprovar o teto dos gastos, né, o limite de gastos para essas áreas e fizeram diversos cortes, né? Então existe aí sim uma contradição por parte do Pirula. Então o Pirula vai lá e diz: gente, mas eu sou favorável a certos investimentos sociais, ter que manter certos investimentos sociais, tem que manter investimento nas pesquisas e tal. Mas a narrativa liberal que ele está querendo defender, dizendo que quer defender, não diz isso. Não diz isso. Eles sempre falam em corte de gastos, né? Eles não têm esse pensamento de investimentos, que os investimentos sociais são importantes.
Tanto é que foi diminuído bastante os investimentos sociais no período, principalmente nesse período desde que o Temer assumiu. Os investimentos na educação, na ciência, na tecnologia também diminuíram bastante. E ele sabe disso. E ele sabe que nesse próximo governo isso vai se manter ou talvez até piorar, provavelmente piore. Então é bem estranho que ele diga que é favorável a isso, ao mesmo tempo que ele diz em outro momento que é favorável a investimentos sociais, é favorável a investimentos em ciência e tecnologia, né? Então foi sim, na minha visão, totalmente contraditório. Não vejo erro nenhum por parte do Humberto em tê-lo respondido daquela forma. A Pirula fala sobre investimentos privados também, né, para tentar se sair, dizer que não, eu sou contra os investimentos públicos, mas a gente não deve depender só de investimentos públicos. Mas é o seguinte, cara, em várias áreas, principalmente da pesquisa de ciência de base, ele sabe disso, ele próprio disse isso, as empresas privadas elas não entram, né? Elas vão entrar em algo que vai dar um lucro ali rápido, entendeu? Então você só pesquisas de interesse mercadológico, daquele mercado em específico, né? Então a ciência em si, ela abrange coisas muito maiores. Então investimentos em certas áreas que são muito importantes para o país não serão feitos por empresas privadas, principalmente no Brasil, né? No Brasil, esse tipo de investimento de risco, esse tipo de investimento mais a longo prazo, assim, de 10, 20 anos, é bem raro de ser feito. Até em outras nações mais desenvolvidas, o Estado tem atuação e é, na maioria das vezes, em boa parte das vezes, protagonista, ou seja, tem a maior fatia, né, de investimentos nessas áreas. Imagina no Brasil, né, que as empresas privadas elas não costumam fazer esse tipo de investimentos assim, a mais longo prazo, investimento de risco, né? E alguns investimentos em si de algumas pesquisas científicas não têm fins mercadológicos, né? Então não teria um lucro assim para a empresa. A ideia de investimento das empresas é de lucro, né? De lucros. Ela vai investir em algo que dê um lucro ali, principalmente um lucro mais imediato para ela, um lucro mais a curto, médio prazo. Então nem todas as áreas científicas têm isso, né? Então com certeza, se for diminuído esse investimento público, mesmo que tenha alguns investimentos para algumas áreas específicas, não terão investimentos para outras. Então, consequentemente, vai haver uma diminuição drástica nas pesquisas, vai prejudicar muitas pesquisas importantes aí em várias áreas que tem no Brasil. E a questão das pesquisas científicas, a questão desse desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, é essencial para o desenvolvimento de uma nação. Você vê que todas as grandes nações, as nações desenvolvidas, têm importantes investimentos, né, nas questões científicas, nas áreas científicas, né? Tem umas dezenas de milhares, centenas de milhares às vezes de trabalhos científicos, né? E o Brasil ainda está muito distante desses países nesse sentido. E com isso só vai prejudicar mais o país para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, né? No desenvolvimento de toda a pesquisa científica no Brasil. O Pirula também fala que é favorável a algumas questões sociais e tal. Mas, bom, esse estado de bem-estar social, esse investimento social, ele também é muito mais presente, né, na visão da social-democracia, na visão do estado de bem-estar social, que tem o intuito de diminuir, principalmente, a desigualdade social e promover justiça social, né? Em países aí escandinavos, né, alguns países da Europa que são bem desenvolvidos, estão entre as nações mais desenvolvidas, como Noruega, Dinamarca, por exemplo, vivem nesse sentido, atuam nesse sentido, tem esse tipo de política. É claro que
Como eu já até disse outra vez, não dá para comparar o Brasil com esses países, são países menores, tem outra história, né? Tem um outro modelo aí de construção da economia, da política, né? São países com uma população menor, enfim, tem uma série de condições ali que foram mais favoráveis, né? Não foram tão explorados quanto o Brasil. Então, assim, é diferente, é uma outra história. Mas a ideia de social-democracia é essa, né? Já a ideia do neoliberalismo, ela é diferente. Essa ideia de neoliberalismo não preocupa-se em promover esse tipo de justiça social, esse estado de bem-estar social. Então, toda essa construção que a gente vem tendo no Brasil, de tentativa de construir uma social-democracia, de construir um estado de bem-estar social, né? E foi ao longo dessas últimas décadas, principalmente depois da redemocratização, foi sendo feito várias coisas para melhorar a desigualdade social, e tem sido conseguido isso nos últimos anos, mas nos últimos 2, 3 anos vem decaindo novamente, justamente por conta desses cortes sociais. Então, estamos aí, principalmente desde o Michel Temer, mudando essa política, passando de uma política mais voltada para a social-democracia, com essa visão social-democrata de bem-estar social, para uma visão mais neoliberal, né? E o que é prometido nesse novo governo é que isso continue e avance a ponto de ser realmente decretado, mais ou menos assim, pelas palavras deles, o fim da social-democracia no Brasil, e implantação desse neoliberalismo. Então, se caso haja certa diminuição dos impostos, né, por um lado, por outro lado vai haver uma série de cortes em investimentos sociais e também em áreas como a educação, como a saúde pública, como todos os órgãos públicos de modo geral, os serviços públicos, né? Então esse novo governo não tem esse compromisso social e também não tem esse compromisso com investimento na educação, com investimento nas pesquisas de ciência e tecnologia, né? Então isso é importante, esse é o recado que eu queria deixar, não só para o Pirula, mas para as pessoas que o acompanham, ou também que não o acompanham, mas que estão confusas em relação a todas essas questões que vêm sendo debatidas sobre liberalismo, sobre social-democracia, sobre socialismo. É isso que eu tento explicar aqui no canal, né? É claro que são conceitos às vezes complexos, eu procuro simplificar, né, a coisa para poder ficar mais compreensível, mas eu passei aqui mais ou menos a ideia que eu queria passar sobre esse tema. Então, um abraço a todos e até mais.